Olá a todos, José Gelson Miola, presidente do Cindy Lojas Auto Uruguai, vice-presidente da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar nossos associados, representados, colaboradores, nossos diretores locais do SESC e do SENAC e toda a família FEComércio da grande região Alto Uruguai. E hoje, prazerosamente, nós estamos aqui no Fórum de Erechim, onde vamos conversar com a doutora Lilian Franzmann, atual diretora do Fórum da Comarca de Erechim, atua na segunda vara criminal do Fórum de Erechim e atua também na comissão gestora do programa Sentinela, representando neste programa, um programa consolidado, o Poder Judiciário. Prazer estar com a senhora, doutora Lilian Franzmann. Muito prazer, fico muito feliz assim com essa oportunidade, né, de a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui na comarca, divulgar para que as pessoas elas tenham acesso, né, a essas informações. Então, uma satisfação estar aqui contigo. Perfeitamente, doutora. Nosso tema principal aqui, podemos abordar outros também, mas é a violência contra a mulher. Nós sabemos que a senhora tem desenvolvido aqui no foro da região, né, da comarca de Erechim, um trabalho muito voltado a proteção da mulher. Nós queremos ouvi-la sobre esse tema tão relevante. A violência contra a mulher, a gente percebe que ela tem ganhado um destaque, né, principalmente na mídia, com muitas situações de violência, inclusive em relação a pessoas famosas, né, que acabam divulgando, expondo, compartilhando essas situações vividas de violência. E a gente considera bastante relevante informar a população a respeito de como proceder diante de uma situação de violência, né? O que fazer, a quem procurar, como buscar ajuda. E também nós procuramos desenvolver aqui no fórum alguns projetos, algumas iniciativas para que a gente torne o momento que a vítima está aqui no fórum um momento menos tenso, né? Onde ela se sinta acolhida, protegida, que é o que ela precisa, né, depois de passar por uma situação de violência. Perfeitamente, doutora Lilian. Essa questão de buscar ajuda é importante, né, porque existem órgãos para isso, o Poder Judiciário está aqui, a segunda vara criminal está aqui, a senhora que desenvolve esse trabalho, e as pessoas que se sentirem, as mulheres especificamente, que é para aquele público que a senhora atua muito forte, e através desse programa, elas podem buscar o fórum, buscar a segunda vara criminal, porque aqui elas terão o acolhimento, a justiça que estará atuando como um poder moderador nesse caso, buscar a resolução de conflitos. Então as pessoas, as mulheres, não precisam ter aquele receio de vir aqui ao fórum, não, é muito pelo contrário, elas precisam vir aqui porque aqui elas encontrarão guarida, onde se procurará buscar soluções para os seus problemas, né? Então, não tenham receio de procurar o fórum, a doutora Lilian, a segunda vara criminal. Exatamente. As mulheres que passaram por situações de violência, né, e aqui eu vou abrir um parênteses assim para a gente esclarecer que violência, né, não significa apenas a questão da agressão física. A violência, ela pode ser de outras formas, pode ser uma violência patrimonial, aquela violência que atinge o patrimônio da vítima, pode ser a violência sexual, podemos ter a violência psicológica, que é uma forma de violência que deixa sequelas muito grandes nas vítimas, é aquela violência que não implica em violência física, mas que causa danos, né? Então a violência psicológica, que são aquelas ofensas, humilhação, controle excessivo sobre a vida da vítima, ciúmes excessivo, tudo isso é respaldado pela Lei Maria da Penha. Então, essas mulheres que estão sofrendo violência, que querem buscar ajuda, elas devem se dirigir num primeiro momento à delegacia de polícia, né? Ou procurarem um advogado, através do advogado também é possível, ou a defensoria pública, para que elas solicitem, então, uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela consiste num instrumento de proteção da vítima, onde vai se determinar o afastamento daquele agressor do lar, caso ela resida com o agressor, ou então proibir a aproximação daquele agressor, proibir o contato dele com a vítima, né? Ele vai ter que manter uma distância dela.
Depois de solicitada essa medida protetiva, esse processo que vai estar aqui no fórum, essa medida protetiva é deferida por mim, né, como juíza, essa vítima e também esse agressor vão ser chamados para uma audiência aqui no fórum. Então, toda mulher que solicita a medida protetiva, ela vai passar por essa audiência aqui no fórum. E aqui no fórum a gente procurou desenvolver um espaço protegido para essas vítimas. Então, às vezes, existe muito receio da vítima de que, eu tenho uma audiência no fórum, mas eu vou chegar lá e eu vou ficar frente a frente com o agressor, né? Isso não vai acontecer. Essa vítima, ela vai chegar no fórum, ela vai ser colocada em uma sala preparada, depois eu acho que a gente vai ter algumas imagens também aqui para o público, né, dessa sala. É uma sala onde a vítima vai ficar separada dos demais, não vai ter contato com o agressor, e ali ela vai poder se informar um pouquinho mais sobre o que é a violência doméstica, vai poder receber algumas mensagens também a respeito da sua autoestima, como ela se sentir melhor. Então ela vai ficar separada do agressor. É importante para a gente divulgar isso, porque muitas vítimas são intimadas para comparecer ao fórum e deixam de comparecer, né? E eu imagino que muitas vezes possa ser uma situação de medo. Então não precisam ter esse medo, ela vai ficar num espaço protegido, seguro, né? E os homens também vão ter um espaço próprio para eles, também com material informativo, né, que a gente providenciou um material informativo, onde o homem também vai poder se informar um pouquinho mais sobre o que é violência, sobre aspectos da sua vida pessoal. Então, podem vir sem medo. Perfeitamente. A senhora destacava a criação ou citou a Lei Maria da Penha. A senhora entende que após a criação dessa lei, a violência contra a mulher ela teve uma diminuição, os índices ficaram em níveis mais aceitáveis nunca, mas diminuíram, enfim, como ficou essa questão após a criação da Lei Maria da Penha? Eu não sei se a gente poderia falar numa redução da violência contra a mulher, mas o que a gente percebeu é que as mulheres vêm buscando mais ajuda. Isso tem aumentado desde que a Lei Maria da Penha foi criada, né? E vem aumentando gradualmente, ano a ano, mais mulheres buscando ajuda. Antes, as mulheres não buscavam essa ajuda porque essa ajuda não existia antes da Lei Maria da Penha, não existia uma lei específica para a proteção das mulheres. Depois de criada essa lei, as mulheres começaram a buscar ajuda. E cada dia mais a gente percebe que essas mulheres vêm buscando ajuda. Para a gente exemplificar aqui, no mês de março, agora de 2024, aqui na comarca de Erechim, nós tivemos o ingresso de 89 medidas protetivas. Então, 89 mulheres solicitaram medida protetiva porque sofreram alguma forma de violência. Então, a gente percebe que cada dia mais essas mulheres têm buscado ajuda, né? E a gente percebe também que a medida protetiva, ela é um fator de proteção para as mulheres. Os índices demonstram que em torno de 80% a 85% das mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado, aqui no estado do Rio Grande do Sul, não tinham medida protetiva. Então, as medidas protetivas, elas são uma barreira para aquele homem, aquele agressor, em relação à mulher. Então, mais uma vez, reforço a importância de elas pedirem ajuda. Muito bem. Falando sobre Erechim especificamente, né? A senhora, como integrante do programa Sentinela, a gente sabe que os índices da segurança pública eles melhoraram muito nos últimos anos e nós consideramos hoje uma cidade, um município muito tranquilo, muito seguro. Esses índices de violência que diminuíram em âmbito geral, também diminuíram em relação a agressões contra a mulher, especificamente em Erechim? Não. Nós temos ainda números bem elevados em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Erechim ainda se situa no topo em relação a pedidos de medidas protetivas, a registros de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Mas é o que eu digo, eu considero que isso não signifique necessariamente aumento ou não diminuição da violência, mas nós temos mais mulheres pedindo ajuda, mais mulheres registrando ocorrência policial. Porque a violência contra a mulher, ela é uma violência que em regra acontece dentro de casa, dentro do lar. E na maioria das vezes essa mulher, ela não busca uma delegacia, ela não pede ajuda. Então a violência está acontecendo, mas não vem à tona. Então esses índices de registros de ocorrência policial, de medidas protetivas, a meu ver,
a gente não deve encarar como um aumento de violência ou como não diminuição da violência, mas a gente deve encarar como mais mulheres tendo consciência dos seus direitos e buscando ajuda. Exatamente. Então, as mulheres se sentindo mais seguras para buscar ajuda, então elas têm essa tranquilidade de poder chegar aqui junto à segunda vara criminal e ser atendida pela senhora, sua equipe, e buscar então esse atendimento. Ou seja, não aumentamos a violência contra a mulher, porém os números mostram que há um maior pedido de ajuda, né? As mulheres estão procurando ajuda de uma maneira que antes não ocorria. Exatamente. As mulheres não estão mais tolerando a violência, né? As mulheres estão tomando mais consciência a respeito de que viver um relacionamento abusivo não é algo saudável, não é normal viver dentro de um relacionamento abusivo. Então elas buscam esse rompimento desse relacionamento. E a gente percebe que a violência contra a mulher, ela é, eu diria, democrática, porque ela está presente em todas as classes sociais e em todos os âmbitos culturais. Então, nós temos mulheres de todas as classes sociais que sofrem violência contra a mulher e que cada vez mais vêm pedindo ajuda. Temos mulheres que ficaram casadas por 60 anos e então buscaram ajuda depois de anos e anos sofrendo violência, caladas dentro de casa, buscaram ajuda solicitando uma medida protetiva. Então, a gente percebe que cada vez mais as mulheres têm tomado essa consciência. E uma das preocupações que a gente tem em relação a essas mulheres que comparecem aqui no fórum depois de solicitarem as medidas protetivas, é de a gente propiciar para elas, além desse ambiente seguro, onde elas não fiquem frente a frente com o agressor, que após as audiências, elas passam por um atendimento. Nós estabelecemos uma parceria com o Sejusc, que é um órgão aqui do fórum, e através dessa parceria, nós temos algumas mulheres voluntárias que foram capacitadas para atenderem essas vítimas logo após a audiência. Então, assim que elas saem da audiência, elas recebem um atendimento, um acolhimento, é uma escuta compassiva, para que elas, então, saiam mais tranquilas aqui do fórum, né? Saiam mais conscientes dos seus direitos, sanem as dúvidas que elas têm. Então, a gente se preocupou em fazer esse atendimento, esse pós-atendimento, pós-audiência, para que isso ainda deixe as vítimas mais confortáveis, né, e mais seguras. O Sejusc é o Centro de Mediação de Conflitos e Cidadania. Exato. É um órgão aqui do fórum que é voltado a projetos sociais e dentro desses projetos sociais, então, o acolhimento às mulheres. Exatamente, o acolhimento às mulheres. E também nós temos uma preocupação, né, não só em atender as mulheres, mas em desenvolver um trabalho com esses homens, né, com esses homens que praticaram a violência. A gente percebe que ainda existem poucas políticas públicas voltadas para os homens agressores. Nós temos políticas públicas voltadas para as mulheres vítimas, mas os homens acabam ficando de lado. Só que se nós não pensarmos nesses homens que praticam a violência, eles vão continuar praticando, né? Então, eles praticaram a violência contra aquela mulher conseguiu pedir a medida protetiva, rompeu o relacionamento abusivo, mas eles vão se relacionar com outra mulher. E a tendência é que eles repitam, às vezes de forma involuntária, as mesmas agressões, as mesmas atitudes, as mesmas ofensas, né? A mesma maneira de tratar aquela mulher, porque muitas vezes esse homem, ele repete um padrão familiar. O pai dele já agia assim, o vô dele já agia assim. É uma tradição. É uma tradição que vai passando de geração para geração. Então, com vista nisso, a gente fez essa parceria também com o Sejusc, onde foi criada uma oficina de gênero, para que alguns homens, a gente não tem a capacidade de encaminhar todos, mas a gente seleciona, alguns homens são encaminhados para essa oficina de gênero e eles participam de encontros. São 10 encontros semanais durante 10 semanas, onde eles vão receber palestras educativas, que falam sobre a Lei Maria da Penha, sobre as formas de violência, sobre comunicação não violenta, como se comunicar sem agredir e outros tantos temas. E essas oficinas, elas são muito importantes porque atualmente aqui no município de Erechim é o único trabalho que existe voltado ao homem que pratica violência. Nós não temos outros programas no município que desenvolvam esse trabalho.
né? E fica aqui também o apelo, né, para que a gente tenha um olhar sobre esse homem agressor. A gente precisa ter um olhar sobre ele, né? Então, por parte do município, por parte de outras entidades, em fazer trabalhos voltados para esses homens também, para que a gente possa prevenir a violência contra a mulher. Doutora Lilian, em relação aos migrantes, as mulheres migrantes que têm vindo aí de outros países para o Brasil, e em Erechim nós temos um número considerável de migrantes e de mulheres. Qual é a sua visão sobre essa questão? As mulheres migrantes têm procurado o Fórum de Erechim? Muito boa pergunta, sim. Temos sim, e nós temos percebido assim um número grande de mulheres que vêm sofrendo, migrantes que vêm sofrendo violência e que têm buscado a delegacia de polícia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. Eu diria que semanalmente a gente tem pelo menos uma mulher migrante solicitando medida protetiva. Então é muito importante também que as comunidades migrantes se organizem, né? Às vezes eles possuem associações, né, ou grupos, para que esse tema também seja tratado entre eles, né? Eu acho bastante relevante. A gente tem percebido um aumento da procura por essas mulheres em busca de ajuda. Bem, em relação à sua estrutura aqui no Fórum de Erechim, a senhora está conseguindo atender as demandas? Como é que está a sua equipe de trabalho? Precisaria, de repente, uma nova vara para atendimento em um número mais abrangente dessas pessoas que sofrem essas agressões, especialmente as mulheres? Sim. Ou com a sua equipe atual se consegue atender bem esse público? Aqui a gente tem um número muito grande, né, de medidas protetivas tendo ingresso, de processos que envolvem a violência contra a mulher, e a gente já tem percebido que existe uma necessidade, né, da criação de um juizado específico para trabalhar com a violência contra a mulher. Porque aqui na segunda vara criminal, onde eu sou titular, nós temos processos de crimes diversos, furto, roubo, estupro e também a violência doméstica. Então nós precisaríamos ter uma vara, um juizado específico só para atender a violência doméstica. Então, nós tivemos recentemente a elevação da entrância, né, para a entrância final. Aqui a comarca de Erechim passa a ser uma entrância final como Porto Alegre, como Passo Fundo, como Caxias. E a nossa expectativa é que no futuro, né, o tribunal crie esse juizado de violência doméstica, que a gente vai ter condições de atender ainda melhor, né, as mulheres que chegam até nós. Bem, e as mulheres, doutora Lilian, elas têm saído de casa, né? Nas últimas décadas se acompanhou esse movimento das mulheres deixarem muitas vezes os lares e hoje serem responsáveis pela manutenção, pelo sustento da família. As mulheres estão trabalhando, né, muito mais fora de casa hoje do que em casa, estão empreendendo, estão assumindo cargos de relevância, os maiores que tem aí no país, no mundo. As mulheres estão mostrando a capacidade delas não somente dentro de casa, mas fora de casa. A senhora entende que com a saída da mulher do lar e ter buscado esse novo formato aí de administração da família, onde muitas vezes, como eu já citei, ela é responsável pela manutenção financeira do lar, isso tem feito com que haja um aumento da violência, diminuído a violência, a mulher tenha sido vista de uma outra forma pela sociedade. O que a senhora enxerga sobre essa situação da mulher estar mais no trabalho fora do lar e muitas vezes sustentar filhos, sustentar o próprio marido, né, pela sua capacidade de empreender, de trabalhar, de conquistar espaços e mostrar toda a sua importância aí na sociedade? Nós mulheres, né, eu sou mulher, então a gente acaba tendo uma sobrecarga, né, muito grande, porque a maioria das mulheres atualmente trabalham fora, tem o trabalho de casa, tem os filhos, né, tem os cuidados com ela mesma, mulher, a preocupação muitas vezes com o marido, com o companheiro, então a gente tem uma sobrecarga muito grande. Me parece que é muito importante que os homens consigam olhar para essa sobrecarga que as mulheres têm, para começar a dividir mais, né, a responsabilidade com as mulheres. A gente tem uma carga mental
muito sobrecarregada. Eu dou como exemplo, assim, coisas básicas, né? A mulher, ela está sempre se programando. Então, o que que vai ser no dia seguinte? O que que vai ter de almoço no dia seguinte? Essa não é uma preocupação masculina. Essa é uma preocupação feminina. Eu digo por mim. Eu estou aqui trabalhando no fórum, mas eu já estou planejando o que que vai ter de janta hoje para a família. Então, assim, é bem importante que os homens percebam isso e dividam essa sobrecarga que as mulheres têm. Por outro lado, a questão das mulheres terem uma independência financeira é muito importante, inclusive como prevenção a sofrerem violência, né? Quanto mais dependentes elas são dos homens, mais a gente percebe que elas estão sujeitas a serem vítimas de violência. A gente percebe claramente que mulheres que não têm uma independência financeira, que se dedicam exclusivamente ao lar, aos filhos, ao marido, muitas vezes elas acabam presas em situações de violência dentro do lar e não conseguem se libertar desse relacionamento abusivo porque não têm independência financeira. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem nessas vítimas de violência, quando elas chegam aqui, em saber se elas têm independência financeira ou não. E percebendo que elas não têm essa independência financeira, a gente, em parceria com o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é um órgão do município de Erechim, a gente encaminha essas mulheres para esse centro de referência, para que o centro de referência busque formas de profissionalização dessas mulheres, de colocação delas no mercado de trabalho, porque elas tendo essa independência, elas vão ser mais fortes para conseguir romper o relacionamento abusivo. Perfeitamente. Essa independência financeira destacada pela senhora faz muitas vezes, quando ela existe, que a mulher deixe de procurar ajuda justamente pela questão da dependência financeira e também a preocupação com os filhos e o que vai ser dela no dia de amanhã numa possível separação do cônjuge. Isso é bem importante, ela não ter essa dependência financeira, ela poder andar com as próprias pernas e poder traçar o futuro dela, dos filhos, até numa possível separação do... Exatamente. Nós procuramos aqui orientar essa mulher, inclusive nos aspectos jurídicos, né? Encaminhando essa mulher para a Defensoria Pública, por exemplo, para que ela possa, então, dar encaminhamento na separação, no divórcio, pensão alimentícia para os filhos, a questão da regulação da guarda. A gente percebe que as mulheres têm muito medo, né, em relação a esses fatores. Então, a gente procura dar essa orientação jurídica para essas mulheres, para que elas consigam saber o que elas devem fazer diante de uma separação. Estabelecemos pensão alimentícia para os filhos quando necessário também, é uma das medidas protetivas que a gente pode estabelecer aqui para a mulher, é fixar a pensão alimentícia para esses filhos, né? Para contribuir, então, com o rompimento desse relacionamento abusivo, para que ela se fortaleça para terminar o relacionamento abusivo. Perfeitamente. Nós queremos agradecer a doutora Lilian Fransmann, que é a diretora atual do Foro da Comarca de Erechim. Foi muito bom conversar com a senhora e colocamos o microfone do AU Online para suas considerações finais. Eu agradeço esse espaço, eu acho muito importante a gente levar informação, né, para a população do que a gente vem desenvolvendo hoje aqui, a título de projetos, e também para que as pessoas saibam que elas podem buscar ajuda, que existem pessoas prontas para receber essas mulheres, para acolher essas mulheres, né, e para conseguir então, quem sabe, fazer com que essas mulheres, né, rompam esse relacionamento abusivo e tenham uma vida feliz, independente, como deve ser, né? Então, agradeço esse espaço, me coloco à disposição para outras oportunidades. Tá bem. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo conosco e esperamos contar com a sua presença em nosso próximo boletim informativo do Cindy Lojas Alto Uruguai Gaúcho. Até lá.